Meu irmão, esse capítulo é o capítulo da morte daquele que Deus chamou o meu servo, né? Ou seja, até os bons servos de Deus, eles morrem. E eles, né, assim, a Bíblia diz que Deus, ele tem prazer na morte dos seus filhos, dos justos. Então chegou a hora, né? Aqui são três momentos, eu acho que é muito delicado na morte de Moisés, porque ele não queria morrer, essa que é a verdade. Aliás, é muito difícil uma pessoa chegar e dizer assim, eu quero morrer. Talvez porque essa pessoa está muito doente, está muito enferma, está muito cansada, aí ela vai dizer assim, eu acho que eu quero morrer. Mas uma pessoa, se você olhar o capítulo 34, né, no versículo 7, ele está com 120 anos, e a palavra de Deus diz que os seus olhos não se escureceram e ele não perdeu o seu vigor. Ou seja, toda a sua saúde ainda está nele. Então, um homem assim, a gente não espera que ele vá pedir a morte. Ele acha, meus irmãos, que ele pode ainda oferecer um pouco mais para Deus. Acontece que Deus não quer que ele ofereça mais nada para ele. Então, é a morte do servo dele, na hora que Deus quis. Então, vamos ver primeiro esses três momentos, né? Primeiro, lá no livro de Deuteronômio, né? Aqui, né, no livro de Deuteronômio, no capítulo 3, logo no começo do livro, quando nós estudamos, ele implora, meus irmãos, olha o capítulo 3, versículo 23, também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, né? Aqui você vê que essa tradução é um pouco diferente, mas tem tradução que chega mesmo a dizer assim, e eu implorei a Deus naquele tempo, ou seja, ele chega aos pés do Senhor, já que ele pode falar com o Senhor face a face. Então ele disse assim, versículo 24, Senhor meu Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua forte mão, pois que Deus que há nos céus, na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus grandes feitos, né? Ele elogia Deus, a sua mão é tão grande, é tão poderosa, eu estou vendo a sua mão forte. Meus irmãos, pode elogiar, engrandecer a Deus, como for, né? Aí ele faz um pedido no versículo 25, né? Eu te imploro, Senhor, me deixes passar, para que eu veja esta boa terra, que está além do Jordão, esta boa montanha, o Líbano. Ele falou assim, meu Deus, eu te imploro, Senhor, me deixa passar, eu só quero passar um pouquinho, né? Por que, irmãos, que ele quer tanto passar, né? Pastor, porque ele quer realmente pisar lá na terra prometida, era o sonho dele fazer isso. Eu acredito nisso, irmãos, que o sonho dele realmente era pisar lá. A gente vai ver, ele chegou a pisar, né? Mas não nesse momento. Aí eu acredito numa outra coisa, né? Porque para ele, como homem ali, né? Já que tantos caíram e não entraram, ele tinha que lembrar que ele seria mais um desses tantos que tombaram antes de entrar, né? Então tem a ver, meus irmãos, com o desejo de entrar, mas às vezes tem a ver com o nosso orgulho próprio também. Não, eu tenho, né? Então ele disse, Senhor, eu te imploro, me deixa passar. Aí Deus foi duro com ele. No versículo 26, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vocês, né? E não me ouviu. Antes o Senhor me disse, acabou, né? Basta, não me fales mais neste assunto. Suba o monte Pisgá, levanta os teus olhos para o ocidente, o norte, o sul, o oriente, né? Vê com os teus olhos, porque você não vai passar esse Jordão. Manda Josué e anima-o e fortalece, porque ele passará diante de ti deste povo e fará possuir a terra que verás. Então, a decisão de Deus foi dura, né? Mas não foi dura, irmãos, foi misericordiosa também. Então, a gente tem que pensar assim, ele queria morrer? Não, né? Só que também agora, Deus não queria mais o serviço dele. Chegou aquele momento de Deus pegar ele e falar assim, você não vai me servir mais neste mundo, você vai estar comigo. Agora veja só, né? Ele não vai ser jogado do lado de uma forma como se ele fosse um imprestável, mas Deus,
ele vai recolher o Moisés para ele próprio. Agora vamos para o outro texto, né? Lá para o capítulo 32. No capítulo 32, é interessante o 32, né? Porque ele está cantando para Deus, sabe? Ele canta, ele faz um cântico tão lindo. Nós estudamos esse cântico de Moisés, né? Ele já sabe que ele vai morrer mesmo. Então ele dá conselhos, ele coloca o Josué na frente, ele coloca a mão na cabeça do Josué, ele dá conselhos espirituais, entrega a lei para o sacerdote, né? E depois ele canta. O cântico dele, meus irmãos, é provável que nós vamos ver cantar novamente lá nos últimos dias, quando Deus fala que cantaram o antigo cântico de Moisés, e ele canta, ele está cantando, né? Mas Deus interrompe o cântico. Olha aí no capítulo 32, versículo 48, Deus falou a Moisés naquele mesmo dia, no dia que ele estava cantando, né? No dia que ele estava cantando, Deus falou para ele e disse assim, versículo 49, né? Sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó. Vê a terra de Canaã, que te darei aos filhos de Israel por possessão, e morre. Se você pegar só o começo do versículo 40 e o começo do versículo 50, você vai ver, sobe o monte Moisés e morre. Né? O Senhor, estou cantando aqui, estou tão alegre, cantando para Deus, e Deus fala, olha, sobe o monte, agora você vai morrer, versículo 50, né? O monte ao qual subirás e recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porque você transgrediu contra mim, no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá. Deus explicou, né? Falou assim, olha, você não me honrou, você tomou a minha glória, foi isso que ele fez, né? Então, no meio das pessoas, você tomou a minha glória, então você não vai entrar. Deus está explicando por que ele não vai entrar. E agora, irmãos, no último versículo, olha lá, no capítulo 34, aliás, no último capítulo, né? Deus, no versículo 1, ele não precisou mais falar nada. Então a gente tem que pensar assim, que Deus, quando ele tentou insistir no assunto, Deus proibiu. Quando ele estava lá falando, né, assim, cantando, Deus disse, Moisés, agora você vai subir e você vai morrer. Então, irmãos, qual foi a última atitude de Moisés antes de subir e morrer? Qual foi? Ele levanta as mãos e ele abençoa todo Israel. Como a gente viu, a bênção que ele passa, né? Ele vê um Israel que a gente não consegue enxergar, mas ele sim, ele consegue enxergar. Ele poderia ter raiva nesse momento, ele podia ter ódio nesse momento, porque uma pessoa é provada quando você fala não para ela. Então Deus falou não para ele. E depois, quando ele estava cantando, Deus falou assim, acabou a cantoria, agora você vai subir e você vai morrer. Aí ele vai morrendo assim, né? Deus abençoe vocês, tal. E aí no versículo 1, Deus não precisou mais falar. Vocês estão vendo aqui, no versículo 1, então o Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo. É engraçado, né, que ele vai subir sozinho, vai morrer ali sozinho, e Deus vai enterrar o seu servo. Ninguém foi atrás dele, todo mundo sabia o plano de Deus. Ele deixou bem claro o plano de Deus, então ninguém podia segui-lo. É diferente, meus irmãos, de Elias, que está caminhando e andando e toda hora falando para Eliseu, vai embora, né? E Eliseu, não, eu vou ficar, né? Até que o Eliseu, ele consegue ver aquela carruagem de fogo levar o profeta Elias. Mas no caso de Moisés, ele sobe sozinho, né? E vai até a morte. Então você vê esses três momentos, você vê a obediência dele, né? Em momento nenhum, meus irmãos, ele titubeia. Quando ele sai daquela campina para subir o monte, talvez você pode imaginar assim, eu estou aqui debaixo do monte, ele já subiu. Não, não foi isso que aconteceu. A campina é muito grande, é um pouco diferente do que a gente imagina, né? Então, aquela campina grande, depois subir no monte
assim, no cume do Monte Nebo, em Abarim, aí é mais cansativo ainda para um homem que tem 120 anos. Aí sim eu posso ver aquelas pessoas todas olhando Moisés pela última vez, caminhando sozinho na campina, depois subindo aquele morro sozinho, até que ele some dos seus olhos e parte somente para Deus. Então, ele vai morrer a morte dos justos. Não é assim? Vai morrer a morte dos justos. Uma frase que é tirada do profeta Balaão no tempo de Moisés. O profeta Balaão disse assim, que eu morra a morte dos justos. Mas ele não morreu a morte dos justos. A morte dos justos é para os justos. Uma pessoa, meus irmãos, sem Cristo, sem salvação, ela não pode morrer a morte dos justos. Ela vai morrer a morte daqueles que são pecadores não lavados pelo sangue de Cristo. Então, eu posso até dizer, meu Deus, eu quero morrer a morte dos justos. Então você vai ter que viver a vida dos justos. Só morre a morte dos justos aqueles que vivem a vida dos justos. E no caso aqui, meus irmãos, Moisés está subindo, subindo para morrer. Então aqui, versículo 1, vamos lá. Subiu Moisés nas campinas de Moabe, ao Monte Nebo, ao cume de Pisgá, que está em frente de Jericó, e aí o Senhor mostrou para ele toda a terra. Aí você tem que pensar o que passava na cabeça do nosso Moisés, quando ele estava subindo e quando ele estava lá naquele monte. Eu acredito que 3 sentimentos é bem claro que ficou, nos seus últimos momentos. Primeiro, a tristeza, se você pode, a tristeza, a gratidão e também, irmãos, a alegria. Tristeza porque, como eu disse, ninguém quer morrer. Se ele tiver com saúde, ele não vai querer morrer. Se ele estiver perto de uma grande conquista, como é o caso de Moisés, aí que ele não vai querer morrer mesmo. Então, tristeza nesse sentido, por não desfrutar do sonho que ele lutou tanto, e também por saber que ele fracassou. Então, irmãos, é assim, o sonho não alcançado, mas por que ele não alcançou aquele sonho? É porque ele fracassou. Então, ficou na mente, fica na mente, não consegui, mas eu não consegui por quê? Deus falou umas 2, 3 vezes para ele, por que você não vai entrar? Você não vai entrar porque você não deu glória para mim ali, na frente de todas as pessoas. Então, irmãos, é um sentimento assim de tristeza, de fracasso, e talvez assim, a pessoa fala, puxa vida, eu podia ter entrado, podia, mas não entrou. Aí vem, meus irmãos, passa aquele momento de tristeza e vem o momento de gratidão. Por que gratidão? Que homem Deus usou como Moisés? Pense bem. Será que na terra, meus irmãos, até a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, houve um homem que Deus falasse face a face? Houve um homem que Deus se revelasse tanto como se revelou a Moisés? Um homem que Moisés disse, eu quero ver sua glória, Senhor, e Deus mostrou, revelou a sua glória para o Moisés. Então, apesar da tristeza, ele pode sentir gratidão, Gratidão, oh meu Deus, muito obrigado por fazer tudo o que o Senhor fez, usando as minhas mãos. Então, eu acredito que na hora da morte, o justo, se ele tiver que pensar em tristezas daquilo que ele deixou de fazer, das falhas que ele cometeu, ainda ele vai ter um momento de gratidão para dizer assim, meu Deus, quem sou eu para que o Senhor pudesse usar de uma forma tão preciosa quanto o Senhor usou? Eu já falei aqui, repito, às vezes a pessoa não tem inveja do que você tem, nem de que você é, mas às vezes as pessoas invejam você pela forma que Deus usa a sua vida. E aqui está o caso de Moisés. A forma como Deus usou ele, nunca mais, está dizendo aqui, no capítulo 34, olha lá no versículo 10, nunca mais, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, até a chegada de Jesus. Então esse momento de gratidão é isso, obrigado meu Deus, por essas mãos o Senhor abalou toda a terra do Egito. Por essas mãos o Senhor lançou o afogador ao afogamento. Por essas mãos
O Senhor abriu o Mar Vermelho por essas mãos. Quantas coisas aconteceram no deserto. Por isso, né, ele tem esse momento de gratidão. E mais ainda, meus irmãos, de alegria, né? Por quê? Vamos ver por que alegria. Porque aí no versículo 1, no final, diz que o Senhor mostrou-lhe toda a terra, né? Então, a alegria de saber que Deus não mente. Se Deus disse que ele, meus irmãos, ia ver, então ele está vendo. A alegria de saber que Deus não mentiu em relação a Canaã. Canaã era o quê? Era a terra que mana leite e mel, mas será que era boa mesmo? Então Deus está mostrando para ele, e ele está feliz por isso, porque ele sabe que Deus não mente. Deus não pode mentir. O seu último companheiro, meus irmãos, foi o próprio Deus. Não foi um homem, né? O último companheiro de Moisés foi o próprio Deus. Aí ele tem a visão de Canaã. Se você pegar o final do versículo 1, que mostrou Gileade até Dan, depois o versículo 2, de Naftali, terra de Efraim, Manassés, né? Toda a terra de Judá, até o mar ocidental. Versículo 3, o sul, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E aí o Senhor disse, essa é a terra que eu jurei para Abraão, Isaque e Jacó. Então você vê que Deus coloca ele lá em cima daquele monte, e ele mostra a terra prometida no sentido anti-horário, sabe? Ele vai lá, né, e pega que essa parte oriental, né, que seria, meus irmãos, ali, as campinas de Gileade, né? Essa região de Gileade até Dan, foi aonde houve a primeira conquista contra os amorreus. Depois, entra pela barriga, e naquela barriga nós temos, meus irmãos, Naftali, Manassés, Efraim. Depois ele desce, e você vê em todo esse olhar de Moisés, os passos de Josué, que conquistou a terra prometida, né? Olha que interessante, Josué entra pelo centro, né? Depois, meus irmãos, juntam todas aquelas tribos do norte central ali, e ele conquista. Depois, o sul, ele conquista o sul também, né? E aí, a arca seria colocada em Siló. Agora, se você olhar aqui no versículo 3, diz que o sul, a última coisa que ele vê é a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, né? O que isso quer dizer, irmãos? Que Moisés, Deus mostrou para ele a jornada, né? A jornada das batalhas, das lutas. Olha, você vai lutar aqui, né? A nossa nação vai lutar aqui, vai lutar acolá, aqui, e depois volta e descansa nas campinas de Jericó, na terra das palmeiras. Isso aconteceu literalmente. É como se Deus dissesse para Moisés, Moisés, para poder ter essa sombra das palmeiras, para poder ter esse descanso na campina do Jordão, tem que ter muita luta. Tem que passar por todos esses lugares primeiro, né? Então foi uma visão, meus irmãos, não somente uma visão privilegiada, mas uma visão profética do caminho que Josué teria até conquistar toda a terra prometida. Então a sua visão, né, é uma visão que coincide com a rota da conquista, mas também coincide, meus irmãos, com a de Paulo, com a de João, né? Ele estava vendo lá toda aquela terra linda, maravilhosa. Olha, você tem a visão de Paulo, você tem a visão de João. O apóstolo Paulo, quando ele vê a terra prometida, pode passar, filha, pode mudar mais um, né? Porque tem né? Porque tem esse versículo bíblico aqui, né? De 1 Coríntios 2,9. Está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, a gente não imagina como é lindo o céu. Deus permitiu que esse homem, como Paulo fala aqui, tal homem,
ele foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito falar. Ele nem podia repetir as palavras que ele ouviu nesse paraíso, quando ele foi arrebatado. Mas o Paulo, ele teve uma visão, meus irmãos, dessa glória eterna, daquilo que ele mesmo chamou de paraíso, que um olho não podia olhar, um ouvido não podia ouvir, não tinha jeito de imaginar quão lindo era aquele lugar. Então, Deus deu esse privilégio para Paulo, e deu esse privilégio para João, né? Nenhuma pessoa foi mais privilegiada do que o apóstolo João. Quando ele vê, meus irmãos, muita coisa ruim, né, no Apocalipse, muita morte, muita desgraça mesmo acontece ali, por causa da rebeldia do homem. Mas como é que termina a visão dele? Olha, a visão de João começa com Deus e termina com Deus. A visão de João começa com a glória de Deus e termina com Deus glorificado. A gente olha assim o Apocalipse, o começo e o fim, né? É lindo, é maravilhoso. É uma visão de Cristo e do seu reino eterno. Então, quando ele fica, olha, eu vi um rio, né? E ele está vendo lá o paraíso. Você abrindo um pouco lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, vamos dar uma lidinha lá, na visão que esse nosso apóstolo, João, né? Ele tem, a última coisa que é anunciada na Bíblia, é uma visão do paraíso aí, olha, mostrou-me o rio puro de água, capítulo 22, de água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, a árvore da vida. Veja só, é essa árvore que Deus proibiu que Adão e Eva comessem depois do pecado. E é a primeira coisa que aparece aqui, meus irmãos, para os homens, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. É uma a visão de Deus mesmo, né? Que é passada para nós, e só fica na nossa imaginação. A gente pode imaginar quão lindo é o céu de Deus, esse paraíso de Deus. Como era linda a terra prometida para Moisés, Deus permitiu que ele visse, que ele a proclamasse. Também Deus nos permitiu que João e que Paulo pudessem olhar, contemplar toda essa glória eterna, justamente para aumentar, meus irmãos, a nossa confiança nele. Vamos lá para a morte de Moisés, voltemos para o livro de Deuteronômio, no capítulo 34, a morte de Moisés. O que a gente pode enxergar aqui, né? A gente vê severidade de Deus contra o pecado. É punição. A gente não pode esquecer que aquele momento também era um momento de punição, né? E também, meus irmãos, um momento de alerta. Por quê? Porque quando Deus leva Moisés, veja só, né? Ele ensina que Israel deve confiar somente nele e não no homem. Até então, Moisés, por 40 anos, o que vai acontecer? Se Moisés não aparecer, lembra quando ele subiu lá e eles fizeram o bezerro? O Moisés sumiu, não volta mais, vamos fazer um Deus para nós. Eles estavam ligando a presença de Moisés com a presença de Deus. Se ele não está, Deus também não está. Deus corrigiu isso. Agora, meus irmãos, Deus vai levar o Moisés justamente para mostrar isso. É por isso que no final do capítulo aqui, você tem o quê? Você tem no versículo 9, né? Josué, filho de Num, né? Foi cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, né? Antes de subir, Moisés foi lá, colocou a mão na cabeça do Josué. Por que ele está recebendo tanta bênção assim, né? Porque ele está sendo abençoado
pelo homem que ele seguiu ali, né? Porque Deus mandou que aquele homem que estava sendo punido com a morte, agora colocasse a mão na cabeça dele. Ele podia dizer, não quero que você coloque a mão na minha cabeça, não, né? Vai que acontece comigo a mesma coisa que aconteceu com você. Não, né? Com a mão na cabeça. Né? E ficou bem claro aqui, meus irmãos, a importância dessa mão de Moisés na cabeça de Josué. Aqui no versículo 9, né? Vamos ler de novo. Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. E assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como ordenara Moisés. Então você vê uma punição, né, uma severidade de Deus, você vê que as pessoas têm que ser levadas a confiar em Deus e não no homem, e a bondade, né, que nesse último momento o Moisés está feliz, né, de poder ver toda a terra prometida. Aí você tem um funeral. Aqui, irmãos, no versículo 4, vamos lá, né? Versículo 4 não, versículo 5, diz que assim morreu Moisés, ali, né? Servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou no vale, na terra de Moabe. Ok, né? Esse aqui é um funeral estranho, por quê? Bom, foi sozinho, morreu sozinho, e não tinha ninguém, meus irmãos, para enterrar ele, não é? Já vi funeral que não tinha ninguém, já vi funeral que parecia que não era nem para ter tanta gente, mas tinha muita gente, né? E aí, se não tem ninguém, então quer dizer que a pessoa, ninguém gostava daquela pessoa. Não, às vezes não tem ninguém porque morreu longe de todo mundo, como aconteceu com o Moisés, né? Se a pessoa morre, vamos dizer, né? Eu estou lá em Israel, se eu morrer lá, eu vou ter que ser enterrado lá, como é que minha família vai para lá, não é verdade? Então a pessoa vai ter que ser enterrada sozinha lá, fazer o quê? Né? Mas se morre perto dos seus, com certeza os seus vão e podem enterrá-lo. Se você pensar, né, que o Jacó, quando morreu, até os egípcios choraram e também participaram do seu funeral. Foi né, choreiro, um cotejo assim que, né, o barulho do choro dava para ouvir de longe. Aí você olha para Abraão, né? Abraão, por exemplo, diz que no seu velório lá estava o Israel e acabou? Não, tá tudo ok, né? Só estavam os dois, Israel e o Ismael. Para o Abraão, né? Era pouco. Mas aqui o Moisés, ele não tem ninguém, né? Não tem ninguém e morre ali, não houve ninguém para enterrar ele. Na verdade, irmãos, quantas pessoas deve ter no nosso funeral, né? A quantidade não importa. Importa se a pessoa morreu ou não com Deus. É isso que importa. Eu acho assim, que muitas pessoas, como servos de Deus no passado, eles não podiam nem ser enterrados, né, porque eles eram queimados totalmente. Aqui, muitos clérigos, né, romanistas, quando eles vieram aqui para a América, os índios matavam eles, colocavam eles num tronco, e eles saíam, né, jogavam o tronco no rio, tipo um rio Amazonas, e aquele camarada sumia da vista deles, né, e acabava lá. Quem que vai no enterro de um homem que está andando por esse riozão, né, amarrado num tronco, descendo água abaixo? Ninguém vai poder ir. Então, o estranho funeral de Moisés. A Bíblia diz que houve um choro. Agora dá uma olhada ali no capítulo 34, no versículo 8. Os filhos de Israel prantearam, né, choraram Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Choraram como, se eles não viram o corpo? Esse é o choro pela fé. Mais uma vez Israel surpreende, né? Eles confiaram na palavra de Moisés.
olha, Moisés vai subir e vai morrer. Como ele não voltou à tarde, então já estava todo mundo chorando e chorando, e assim eles passaram 30 dias chorando, né? Foi o choro da fé. A morte de Moisés declarada por Deus, crida por eles, e aí, meus irmãos, só pela fé eles podiam chorar mesmo. E para terminar aqui, né, você vê, meus irmãos, uma preocupação de Deus com o corpo de Moisés, no versículo 6, porque diz que Deus o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém, olha só, ninguém soube até hoje onde está a sua sepultura. Por que que tem essa preocupação tão grande, né, com o corpo? A preocupação de Deus com o corpo de Moisés, até, meus irmãos, lembra o corpo de Cristo, né? Já pensou se eles, né, os homens colocam a mão ali indevidamente? Então Deus fez a coisa certa. Eu me lembro que no enterro do filho da irmã Rosinha, em Ubirajara, muitos anos atrás, né? Teve um acidente, ele acabou falecendo. E eu fui para Ubirajara porque conhecia muito a irmã Rosinha, né? E era um menino jovem, lindo. E o que aconteceu, né? Estava junto com o irmão Félix, entrando no cemitério, e tinha um espaço vazio no cemitério, né? E ele olhou para mim e disse: você sabe por que esse espaço está vazio aqui, pastor? Eu falei: não. Tem um buchicho aí, que eu vou ser enterrado aí, né? E eu já disse que eu não quero ser enterrado aí. Bem na entrada, assim, sabe? Olha que interessante. Por que que ele não queria? De fato, meus irmãos, ele morreu e ele foi enterrado num lugar um pouco distante dos olhos, sabe? Foi permitido que ele enterrasse lá no meio, lá não dá nem para ver direito o que é o túmulo dele, né? Ficou lá bem quietinho, humildezinho, tal. Por quê? Porque as pessoas têm essa mania. Lá em Cornélio Procópio tem um túmulo lá que é de um Paulo, de um padre, né? O padre chamava Paulo Broda, uma coisa assim. Eu me lembro do nome mais ou menos porque toda segunda-feira a gente cantava o hino nacional e as pessoas tinham que rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e eles falavam assim: Padre Paulo Broda, rogai por nós. Falava isso, né? E as crianças assim tinham que se comprometer a falar. Eu não conhecia Cristo naquele tempo, mas se você vê que ali, quando é dia 2 de novembro, dia dos finados, é uma romaria ali, lá e no lugar onde tem uma criança lá, que eles falam que aconteceu alguma coisa com a criança. Imagine como é o túmulo do menino da Tábua, lá em Maracaí, no dia 2 de novembro. Agora você pode imaginar como é que seria, meus irmãos, o túmulo de Moisés até hoje. Aquela idolatria que poderia ser feita, já existe uma idolatria velada dentro do judaísmo. Então, você pode perceber que se eles soubessem, ou se os islâmicos soubessem, o que seria, olha, tanto o cristianismo quanto o judaísmo, né, quanto, meus irmãos, o islamismo, as três principais religiões poderiam venerar, né? E quando eu estive em Israel, estava lá a Catedral do Santo Sepulcro. Qualquer lugar lá que Jesus andou, eles fizeram uma igreja, né? Aí tem no meio da igreja, aqui foi onde foi enterrado, né? Aqui foi onde ele nasceu, né? Aqui foi onde ele fez tal milagre. Então, todo lugar lá tem uma igreja. Só que você tem que pagar para entrar naquela igreja, né? E, de fato, lá vai a gente pagar para entrar na igreja, né? Então, gentilmente pagaram para mim. Mas eu percebi uma coisa, né? Eles foram lá, eu não fui. Não fui porque fui tocado no coração pelo Espírito Santo, dizendo para mim assim: não vá. Como assim? Não vá. Porque, na verdade, era uma idolatria. Era uma idolatria.
As pessoas, olha, uma fila quilométrica, chegava a fazer caracol de fila assim na igreja, sabe? Aí vai passando um por um, a pessoa chega lá na frente, se esguela todo, ele sai para lá, né? E aí o outro só olha, não dá para ver nada, né? Bom, eu não posso falar muita coisa porque eu não fui lá colocar meu olho, mas uma coisa é certa, irmãos, com certeza o túmulo de Moisés seria assim. Então Deus fez o quê? Deus mesmo levou ele, né? Deus enterrou, né? O sepultou, dá uma olhada no versículo 6, o sepultou num vale, e nunca teve um funeral, uma sepultura mais honrosa do que essa. As próprias mãos de Deus, pelos seus anjos, colocando ele lá 7 palmos para baixo, ou dentro de uma cova, nós não sabemos exatamente, né? O que nós sabemos, meus irmãos, está escrito no livro de Judas. Vamos lá no livro de Judas, no versículo 9. Vamos lá, né? Antes do Apocalipse. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Satanás, ele assim, não é só astuto, ele é insistente, né? O que ele estava fazendo lá? Esse corpo é meu. Né? Vai fazer o quê? Né? Ele pode falar o que ele quiser, é mentiroso mesmo. Né? Esse corpo é meu. Por que esse corpo é meu? Por que ele está morrendo? Né? Por que ele não vai entrar na terra prometida? Ele não pecou? Né? Ele não foi lá acusar o sacerdote Josué para Deus? E disse: não, ele está tudo sujo, ele está imundo aí, olha só, né? E Deus teve que limpar o sacerdote. Veja, irmãos, né, que ele pode alegar isso aí. Não, esse é meu, esse não é teu, não, né? Esse homem aqui não merece ser enterrado pelos anjos. Vai saber o que ele disse, né? O certo é que das bobeiras que ele disse, o arcanjo Miguel, não participou. Não entrou nessa contenda. Quer falar, fala. Quer discutir, discute. Sabe, deixa para lá. Ele disse: olha, Deus te repreenda, Satanás. Né? Deus te repreenda. É o que Jesus ensinou a fazer. Né? Para trás de mim, Satanás, o Senhor te repreenda. Né? E aí ele teve que ficar quieto no canto dele, porque com o poder de Deus ninguém pode. Agora é interessante que o poder de Deus é tão grande que nem Satanás pode saber aonde o corpo de Moisés estava, né? Vem, Bru, você já veio aqui, minha filha, né? Aqui, obrigado. Alô. Mas está acabando, né? O poder de Deus é tão grande que, se o diabo soubesse, mentiroso, tagarela do jeito que ele já tinha falado, mas ele não pode saber. Então Deus, ele no mundo espiritual, ele pode esconder as coisas daqueles que fazem parte do mundo espiritual. Escondeu de nós, réis mortais, e também escondeu daqueles que podiam denunciá-lo. Isso é uma coisa maravilhosa que Deus fez. O testemunho do Espírito Santo sobre Moisés, para a gente terminar, vamos ler aqui esses últimos versículos, no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Diz assim, versículo 10: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Então essa é uma parte da grandeza de Moisés como servo de Deus.
Da onde vinha essa grandeza espiritual? Primeiro, da sua intimidade com Deus. O homem que via Deus face a face. Se você tiver tempo para conversar com Deus, se você tiver tempo para orar a Deus, então você vai fazer, meus irmãos, assim, você vai ter uma intimidade com Deus. E você tendo essa intimidade com Deus, você vai conhecê-lo de uma forma diferente, como Moisés conheceu. Mas isso só pode acontecer se uma pessoa realmente tiver um tempo para ficar somente ele e Deus. Depois, é resultado das suas obras de fé também, tanto no Egito, quanto diante do povo de Israel. Como é que Deus lembra de Moisés? Deus lembrou de Moisés e de Samuel quando ele disse assim: olha, se Moisés e Josué intercedessem por esta cidade, eu não ouviria. O que Deus quis dizer com isso? Que na mente de Deus, o Moisés, ele continuava sendo como aquele intercessor, sabe? Ele e Samuel, Deus, ele realmente tem um prazer de apresentar essas pessoas que estiveram, meus irmãos, na sua presença em oração. Então, se você pensar, ele passou 40 anos lá no Egito, depois 40 anos lá em Midian, e depois 40 anos, mas você pode imaginar o quanto tempo ele conversou com Deus, seja nos 40 anos em Midian, seja nos 40 anos, meus irmãos, quando ele ficava face a face com Deus. O tempo que ele gastava em conversar com Deus nunca é um desperdício, o seu tempo de oração. Foi isso que Deus lembrou, E depois ele aparece lá no Monte da Transfiguração para falar da morte de Jesus, Por que interessava tanto? Porque se Jesus não morre, nem Moisés seria salvo. A nossa salvação vem pelo sangue de Jesus. Amém? Os homens para trás.